Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Cá Entre Nós. Eu sou a Giovana, presidente do CA, tô junto com a Via aqui. A gente trouxe alguns alunos também da nossa etapa para falar um pouquinho com vocês hoje. Podem se apresentar, pessoal. Oi, gente, eu sou a Milena, sou do 6º semestre. Oi, gente, eu sou o André, também sou do 6º semestre. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o BS, CISUS, né? Que são as competências integradas do SUS, e também sobre o ambulatório. E aí, só para vocês entenderem um pouco, o ambulatório ele tá dentro das habilidades médicas, que a gente já fez um episódio na temporada passada, né? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor sobre as habilidades médicas, a gente indica que vocês voltem na primeira temporada. Primeira temporada não, episódio passado. Tá nessa temporada. No episódio passado. Só corrigindo. Para começar, vocês sentem que tem uma integração entre a teoria que a gente tem na faculdade com a UBS? Tipo, a teoria ajuda vocês no momento que a gente tá passando na UBS? Sim, eu acho que, especialmente nas primeiras etapas, que a gente tem bastante... CISUS é a nossa matéria, né, da UBS. E eu sinto que, especialmente nas primeiras etapas, a gente tem essa integração maior, principalmente quando está relacionado a como funciona o SUS, né? Então, a gente vê isso na aula e, quando chega na prática, fica muito evidente, assim, no dia a dia, né? Em relação à lei, em relação à estrutura, de como funciona e tudo mais. E além disso também a gente tem maiores matérias agora nesse semestre, na sexta etapa, sobre tabagismo, sobre alcoolismo, sobre drogas que influenciam a gente na UBS, como a gente pode tratar o paciente na UBS. Então, acho muito importante essa integração do CISUS com a UBS, que no CISUS a gente vê a teoria e na UBS a gente vê a prática. Então, essa integração é super fundamental dentro da medicina. Assim, no começo da faculdade a gente vê muita lei, né? Vê como funciona realmente o SUS, tipo, desde a criação, aí os níveis de atenção e tudo mais. Então, a gente entende a estrutura do SUS. Aí, quando vai passando as etapas, né? Os semestres, a gente começa a funilar, como o André falou. Então, o tabagismo, a gente tá falando das doenças psiquiátricas agora, né? Então, assim, a gente vai entendendo mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Eu acho que a gente também tem muito contato com muito programa, né? Que a gente não imagina que tem, assim. Então, hiperdia, grupo de tabagismo, tem outros visita grupos domiciliar. Visita domiciliar. Teve alguma dessas coisas, assim, que vocês viram na teoria e conseguiram ver na prática também que acharam interessante? Conta um pouquinho pra gente. Então, o que eu mais fiquei encantado, assim, foi a visita domiciliar. Ainda mais em São Caetano, que é tudo muito perto, tudo muito amigável, a gente consegue ter uma maior busca na comunidade. Então, a gente... pacientes que têm comorbidades, não conseguem andar ou não conseguem ajuda para ir até a UBS, reunimos um grupo de enfermeiros e médicos e vamos até a casa do pessoal. Então, a gente consegue aprimorar, abranger uma maior proximidade junto com o paciente. Então, acho que essa conexão entre a UBS e o CISUS é muito fundamental. Lá na minha UBS, a gente não... Quer dizer, a gente fez muita VD também, sempre tem. Mas o que mais, assim, impactou a gente foi o grupo de tabagismo. Porque foi o nosso grupo da UBS que fez o grupo de tabagismo. E até nesse ano que a gente tinha feito, acho que foi no 4º semestre, a gente usou isso para se basear no projeto do CISUS. Então, foi o que a gente usou para fazer o projeto, né? Que a gente tem um projeto, né? Que a gente faz na matéria. E, então, o grupo de tabagismo foi o que a gente mais teve contato. E, se não me engano, no CISUS, a gente viu o grupo de tabagismo, acho que semestre passado. Sim. E aí, casou muito bem, assim, foi muito legal. E é legal porque, tipo assim, na teoria fica muito abstrato, né? Então, eu lembro no primeiro semestre, quando a nossa preceptora, que era uma enfermeira maravilhosa, a Ju. Nossa, Ju, se você estiver assistindo, eu vou mandar pra Ju. Eu lembro que ela colocou, tipo, na parede um papel, assim, e explicou, ó, isso é isso, isso é isso. E a gente ficava, gente, que doideira. As coisas que a gente via, aquelas siglas, sabe? RAS, RAPS, não sei o quê. E ela explicou tudo pra gente. E só depois que a gente foi ver na prática como que era. Então, no começo é muito abstrato, mas depois... fica bem claro. Acho que isso se aplica a tudo, né? No começo a gente fica meio tipo, meu Deus do céu. Total. Aí chega na prática é totalmente diferente. Assim, no quesito da gente entender melhor. E também tem o hiperdia, né? Que é pra juntar o pessoal que tem hipertensão e diabetes. É um dia específico, né? Normalmente é feito numa igreja. É pra também desafogar um pouco o sistema, né? Renovar receita, essas coisas. É muito legal. E assim, qual a história mais marcante que vocês tiveram na UBS? Que vocês podem contar pro pessoal? Eu posso começar? Pode.
Essa semana passada, entrou um paciente com a neta e o paciente estava com vários exames relatando que ele tinha um tumor benigno. E a neta estava super ansiosa, super preocupada com o avô. Só que eu acalmei, consegui acalmar a neta falando palavras, tipo, que vai estar tudo certo. Que na matéria da nossa faculdade, a gente aprendeu sobre protocolo Spike, de como acalmar o paciente. Então, a gente conseguiu colocar em prática isso na UBS. Como, por exemplo, eu falei pro senhorzinho ir pra outra sala para conversar com a neta dela, com a neta dele. E acalmei ela, expliquei sobre a doença, expliquei sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, o quadro clínico. E ela começou a se acalmar, ficou mais calma, se tranquilizou. Então, eu acho que me tocou muito esse relato, essa história. Porque eu consegui aprimorar meus conhecimentos e falar, gente, eu consegui, tipo, ajudar uma pessoa. Então, tipo, eu me toquei com isso. Porque realmente é uma história super triste. Não é fácil ter algum parente com câncer. Só que eu acalmei por ser um câncer benigno, ter tratamento, ter cura. Então, ela ficou super mais tranquila, conseguiu dormir bem, retornou ao UBS, me agradeceu. Eu acho que isso foi super importante para minha vivência e, claro, que eu quero transmitir isso para as outras pessoas. Muito bom. Eu acho que a minha, assim, são muitos anos, né? 3 anos, muitas experiências. Mas eu vou falar uma de que aconteceu semana passada também, na quarta-feira passada, que foi o nosso último atendimento, era 12:00 já. E aí chegou essa senhorinha que ela não passava com a nossa médica, ela passava com outro médico da UBS. E aí ela chegou com queixa de dor, enfim, tudo mais. E a gente viu que ela tava meio triste, né? E ela tomava muito, muito remédio. Ela levou uma folha sulfite, assim, tinha uns 25 remédios. E todos com o nome da marca, sabe? Então era muito difícil, a gente não conseguia identificar quais eram os remédios. Enfim, foi bem conturbado, assim. E aí, passando a consulta e tudo mais, a gente, né, perguntando mais coisa, aí ela falou: é porque o meu marido faleceu essa semana. Aí a gente ficou, assim, meio em choque na hora, né? Porque, poxa vida. Aí a gente falou, nossa, meus sentimentos, não sei o quê. E como que tá? Ela falou, olha, agora eu tô me cuidando sozinha, né? Ela é a única pessoa. Os filhos dela moram, acho que na Itália, em Portugal, todo mundo pra fora do país. E ela tá sozinha, então ela tem que se virar nos 30, né? No que dá. Aí foi a mesma coisa. A gente teve ali um momento de... Parecia que ela foi lá... Obviamente, não só por isso que ela tava com dor. Mas, assim, pra ter um apoio, sabe? Um conforto. Exato, um conforto. E aí, o que mais me pega na UBS é isso. Porque, assim, é uma especialidade, né? E muita gente não se encaixa nessas especialidades. E no início, eu não me encaixava muito, assim. E aí, quando a gente foi tendo mais contato com os pacientes, eu senti que... era muito bom, assim, você ter um impacto na vida da pessoa. E aí, eu sinto que, tipo, a nossa faculdade, especialmente, ela ensina muito a gente a ter essa vivência com o paciente. Tanto no sentido de ser humanizado para tratar o paciente, quanto para você acolher mesmo. Às vezes, a pessoa ela só quer conversar. Então, acho que esses momentos, assim, são os mais interessantes na UBS, tipo, que eu vejo, né? Nossa, e os 2 casos que eles trouxeram é basicamente, tipo, mostrando que a medicina não é só você prescrever um remédio, Sim. passar um exame. Enfim, às vezes a pessoa só quer realmente conversar ou entender o que tá acontecendo com ela, né? Exato. Sim, os pacientes confiam, acho que, muito na gente ali, né? Quando a gente tá ali. E a gente tem também essa liberdade e, assim, essa autorização deles, né? Da gente fazer um pouquinho da parte da vida deles também. E não só isso, a gente também tem contato com outras especialidades também. Por mais que seja UBS, né? E Sim. seja todas as especialidades de uma só, a gente tem contato um pouquinho com cada uma. E eu acho que quando a gente vai para o ambulatório, a gente tem mais focado, né? E a gente consegue ter um pouquinho mais de atenção. Falando sobre o ambulatório, vocês têm alguma especialidade que vocês tenham passado, ou que a gente tá passando, que vocês gostaram mais, que não gostaram? Como é que tá as experiências aí? Pode ir. Eu amei muito nessa etapa a clínica médica. Passei com o Dr. Ricardo, ele ensinou várias coisas pra gente. Porque a clínica médica, querendo ou não, é base de raciocínio clínico. Então, o paciente chega no consultório apresentando várias queixas, ou apresentando uma queixa, e tipo, a gente tem que pensar em diferentes hipóteses diagnósticas. Então, ele traz o exame. A ureia tá alterada, a creatina tá alterada, o problema pode ser renal. Tá com um problema na troponina, pode ser algum indicativo de infarto. Então, esse raciocínio clínico que a gente tem, raciocínio lógico, aprimora a gente a pensar diferente.
Então, na faculdade a gente está mais na teoria e no ambulatório está mais na prática. Então, na faculdade a gente não consegue ter tanto esse raciocínio lógico, porque é mais literal, é mais literatura. Na prática de ambulatorial, na clínica médica especificamente, é mais raciocínio. Se você vê um exame tal, pode ser isso. Exame X pode ser o diagnóstico Z. Então, acho que eu prefiro muito a clínica médica por ser esse gatilho de raciocínio. É um exercício, né? Tipo, Sim. o paciente tá ali na sua frente. Você não tem tempo de abrir um livro e ir atrás. E você, Mi? Eu gostei, assim, não é nenhuma especialidade que a gente passou, é a que eu quero seguir. Mas a que eu mais gostei, assim, desse semestre foi a reumato. Não que... Assim, não sei se a palavra gostar da especialidade é o que eu diria, mas foi a que eu mais aprendi. Então, eu acho que é o que... Primeiro, a gente colocou muito em prática o que a gente viu no 5º semestre, né, em habilidades médicas. Então, eu acho que foi muito bom isso pra mim. E, não sei, eu acho que envolveu tudo. Envolveu a clínica, envolveu o exame de imagem, envolveu 1000 coisas. Então, acho que foi a que eu mais aprendi. E eu gostei muito da dermato, semestre passado. Nossa, a dermato é muito boa. Muito. Mas é porque é a nossa diva, Renata. É uma diva. Sem palavras. Mas gostei bastante. Assim, no geral, ortop também, muito legal. E é isso. O contato é bem breve, né? Que a gente tem com as Sim. especialidades. Foi o quê? 3 semanas aí. A gente vai uma vez por semana, né? Mas, assim, a visão que vocês tinham da especialidade depois que passaram por ela mudou ou continua a mesma? Tipo, tem uma especialidade que eu não faria de jeito nenhum. Aí chegou lá e falou, até que não é tão chato assim, né? Não sei. Nossa. Não, pra mim mudou muito. A gente teve prática de ginecologia no 4º semestre. Que eu falei, gente, é muita coisa e não tô entendendo nada. O que é isso? Aí, esse semestre, a gente passou no ambulatório de ginecologia. E os exames, eu fiquei, não é difícil, é simples. Só que, tipo assim, na literatura, parece que é 1000 coisas, 1000 tudo. Só que você pegando na prática, você fala, gente, é Papa Nicolau, é colposcopia, que a gente consegue ter uma abordagem melhor. Tipo, um raciocínio melhor, como eu falei anteriormente. É um raciocínio clínico, um raciocínio lógico. Então, tem doenças como HPV, que a gente consegue ver por LC ou HCil. Então, a gente consegue ter, tipo, uma prática maior sobre a ginecologia. Não só na literatura. Eu ia falar da GO também, mas não que eu queira fazer agora. Eu não gosto, mas eu tinha uma visão bem mais negativa do que eu tenho agora. Assim, eu ainda não é ainda a especialidade que eu quero, mas... Mas mudou a visão, né? Mudou, sim. Mudou porque envolve outras coisas, né? Que nem esse semestre... Não sei se vocês passaram por isso, mas total a parte de reposição hormonal. Nossa, muito. Muito. E é uma coisa que a gente não viu na teoria, né? A gente viu mais essa parte do G e do O mesmo, né? Sim. Mas mudou, assim, um pouco, assim. Eu não... A gente tinha não tem aversão, né? Tinha aqueles OSCs lá que a gente falava, meu Deus. Agora a gente fala, gente, é básico, sabe? Tipo, é tranquilo. A gente ficava com medo antes, agora a gente fala... O medo É que quando a gente tá no semestre é sempre mais difícil. A quarta etapa, então, né? É mais complicado, né? Mas pra vocês, qual que é a maior diferença, então, entre a prática do ambulatório e a prática da UBS? Olha, eu acho que a principal diferença pra mim é esse contato com o paciente. Porque, vou dar um exemplo. A gente passava, sei lá, semestre passado na pneumo. E esse semestre também. Você raramente vai ver um paciente de novo, né? Então, é mais focal mesmo, né? Sim. A pessoa vai lá, ela leva um exame, etc e tal. É um ambulatório. Agora, na UBS, você vê aquele paciente ali de 3 em 3 meses. Às vezes, você vê ele todo mês. Então, você tem um contato, você conhece a pessoa. Eu acho que até hoje não teve nenhum paciente que eu... de fato, conheci no ambulatório. Mas na UBS, sim. A gente fala, fulano de tal, mora ali, não Mora sei na rua tal. Exato. Por conta da visita, por conta de tudo. Aí você encontra na visita, encontra no hiperdia, Isso. aí vai na UBS. Vai na UBS, marca uma consulta. A gente tem todo o histórico dela ali e conhece ela, de fato. Então, acho que essa, pra mim, é a principal diferença. Pra mim, a principal diferença é mais... no atendimento de otorrino. As queixas são mais focadas em parte de otorrino. Então, sinusite, hipoacusia. Na ginecológica, é mais atendimentos ginecológicos. Na UBS, pode acontecer tudo. Desde tratamento de gestante, pediatria, retorno de exame. Então, eu acho que é mais abrangente as condutas na UBS do que no ambulatório. Porque o ambulatório é mais específico, é mais especializado. Então, a gente da UBS encaminha para o ambulatório os pacientes. Então, tem uma alteração do PSA...
toque retal, a gente encaminha para o urologista. Tem algum trauma na perna, alguma queixa, encaminha para o ortopedista. Então, a gente pega alguns casos mais globalizados e encaminha para os ambulatoriais, que são mais focalizados. Eu acho que essa é a principal diferença que eu achei, assim. Eu acho que é importante, assim, os dois. Então, quando a gente chega no 5º e no 6º semestre, eu acho importante por causa disso. Porque é muito legal ter essa visão dos dois lados, sabe? Você ter na prática médica, assim, no aprendizado, que é o que a gente tá passando agora, ter tanto essa visão mais focal, quanto essa visão mais geral, né? Sim. Eu acho que é importante você ter essa relação dos dois. E dificilmente o médico da família vai fazer um encaminhamento, a não ser que seja uma coisa muito, muito específica. Exato. Ele cuida tudo ali, ele tenta fazer tudo. Sim, ainda mais que alguns médicos da família têm outras especialidades. Sim, exato. A nossa médica lá da UBS, ela é maravilhosa também. Ela é ex-aluna, ela é da T10, é a doutora Thaisa. Ela é uma querida. E ela sempre fala assim, o paciente já chega e fala assim, eu quero um encaminhamento pra tal. Aí ela fala, não, mas calma, vamos conversar. Vamos ver como que a gente aqui na UBS, a gente pode te ajudar. Antes de encaminhar pro especialista, né? Isso me lembra também do Dr. William, do Nair Espina, que ele saiu recentemente, que ele era mais da área de psiquiatria. Então, ele atendia mais as áreas psiquiátricas dentro da UBS. Então, em vez de encaminhar pro CAPS, em vez de encaminhar pro psiquiatra, ele conseguia envolver o paciente dentro do consultório dele para ter um maior aprimoramento. Então, acho que isso é parte muito importante na UBS. É muito interessante, realmente. É que tem paciente que chega realmente só querendo ser encaminhado, né? Sim. E aí não tem necessidade. É que os pacientes, eles chegam já com... Google de diagnóstico. Sim, eles já chegam com diagnóstico ou chegam falando, por exemplo, eu quero pedir uma ressonância. Tipo, fala o que quer. E às vezes nem sabe que o médico da família consegue resolver Sim, exato. 90% dos problemas. Informação absurda isso. Mas a nossa faculdade, eles até... Acho que desde que a gente entrou, assim, eles falam muito sobre... Você vai se formar um médico da família, praticamente, né? Você vai se formar um médico generalista ali, então... Sim. É o que a gente passa mais tempo também, né? Exato. Acompanhando. E a gente também tem contato com muitas matérias, assim, né? São muitos conteúdos. E principalmente em CISUS, mas também no ambulatório, né? Justamente por ser direcionado para as especialidades. E a gente queria saber como que vocês fazem, assim, para estudar, como que faz para, por exemplo, antes do ambulatório, saber um pouquinho daquela especialidade, como é que vocês fazem? Ainda mais que a gente não tem tanto tempo em cada especialidade, né? A gente já sai de uma, na outra semana já tem que estar em outra. Sim. Como é que vocês indicariam estudar? Como vocês fazem? No meu caso, é assim, a gente está no ambulatório, vai passar alguma especialidade específica, eu tento buscar as queixas principais dessa especialidade. Então, clínica médica, ele é mais especializado em tratar colesterol alto, diabetes, hipertensão. Então, eu busco pesquisar mais sobre essas patologias para tentar entender mais no ambulatório. Então, cada especialidade, antes eu busco as queixas principais, as mais que tem entre afetos pacientes, porque a maioria vai ser isso, querendo ou não. Então, eu tento buscar mais essas informações. Eu acho que, assim, na 5ª etapa, já que a gente tá engajando nesse assunto do ambulatório, eu lembro que antes da gente iniciar os estágios, eu e meu grupo, a gente revisou a parte da anamnese. Então, acho que você chegar com um bom estudo da anamnese é essencial. Porque, assim, cada médico tem sua particularidade, mas você saber o geralzão ali é muito importante. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez, assim. Quando a gente foi passando nas especialidades, a gente seguia mais ou menos nessa linha. E aí, no primeiro dia, assim, por exemplo, a gente já tinha vários casos. E a gente já via, em relação à estatística, por exemplo, o que mais tinha, né? E aí, a gente vai buscando informações desse tipo mesmo, com, enfim, o acesso que a gente tem na biblioteca e tudo mais, né? Entendi. Mas é mais disso. E eu acho que é importante a gente ter esse momento de estudar sozinho pro ambulatório, porque é o que vai acontecer na nossa vida depois, né? Quando a gente entrar no internato. Não vai ter um capítulo de um livro que você vai ler e acabou sua vida, né? Então, acho que é importante, sim, estudar pro ambulatório. Acho que o ambulatório em si é a parte mais importante hoje em dia da nossa grade, eu acho que é o ambulatório. E vocês acham que, assim, já que você puxou esse gancho pra falar do internato, você acha que, tipo,
ter essa prática ambulatorial antes, pro André também, essa prática ambulatorial antes de entrar no internato vai fazer uma diferença? Quais são as expectativas, assim, para pelo menos esse primeiro semestre que a gente tá ali mais em São Caetano, rodando e tudo mais? Você ia perguntar isso, acredita? Pensamos igual, É o feeling. Não, eu acho que é essencial, porque eu vou dar um exemplo. O nosso método é PBL, então a gente já tem essa... né, a gente já é diferenciado. Em outras faculdades tradicionais, por exemplo, amigos meus que fazem outras universidades, a gente tava, sei lá, no segundo semestre, o pessoal não tinha visto e eles estavam, sei lá, no terceiro ano, eles não tinham visto um raio-x. Fazia um raio-x verdadeiro na frente deles. E eu ficava, gente, não é possível uma coisa dessa. Não é normal. E sendo que a gente tem muito contato. Desde o primeiro semestre a gente vê um exame de imagem, por exemplo, na nossa mão, né? E aí, o que eu acho? Se você sai de sei lá, nossa, é 3 anos, né? Mas numa faculdade normal, 4 anos de teoria. Você não tem uma prática. Aí você chega no internato e sofre um baque, né? A gente não. Então, o internato, ele ajuda a gente a... Por exemplo, esse negócio do atendimento. A anamnese, a gente sabe ali como que tal médico conduz a consulta. Sim. Então, acho que é super importante, porque a gente já chega meio que sabendo, né? Pelo menos como que funciona. Então, acho que eu me sinto muito mais preparada pra... Não que eu esteja sempre preparada. Faltam 22 dias úteis. Mas, assim, eu me sinto muito mais preparada do que eu imagino que uma pessoa que nunca teve contato se sente. Ela deve estar perturbada, né? E além disso, também no internato, certos preceptores dão liberdade pra gente atender os pacientes sozinho em uma sala ou com uma dupla. E depois a gente passa o caso pra eles depois. Então, na prática ambulatorial, a gente tem, tipo, uma maior liberdade também, tipo, um maior conforto em relação, tipo... a encaminhar um paciente, a falar com o paciente. Então, a gente não chega perdido no internato. Sim. A gente tem um treinamento antes, a gente tem uma capacidade antes para aprimorar no internato. Então, eu acho que isso é super fundamental nessas práticas ambulatoriais. Sobre falar com o paciente, porque muitos, meus colegas, tipo, outras faculdades, saem da faculdade na teoria, vai para o internato e estão perdidos, não sabem o que fazer no consultório, estão muito perdidos mesmo. A gente não, a gente tem uma liberdade, a gente tem um treinamento antes de chegar no internato. Então, esse pré-internato que a gente fala é super importante, fundamental para a faculdade. E no começo, assim, quando a gente entra na faculdade na primeira etapa, normalmente a gente fica com a enfermeira, aí depois vai ficar com o médico. Então, são degraus, né? Degraus. Aí chega a parte do internato, a gente já tá atendendo sozinho, na UBS e tudo mais. E não só a questão, assim, do ambulatório, mas a metodologia ativa ajuda muito nessa parte, né? Porque, imagina, a gente não tem nenhum professor pra falar, você tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Tipo, é por conta, né? Vocês acham que a gente tá numa faculdade que a metodologia ativa vai ajudar vocês pro internato? Sim. Assim, eu confesso que no começo... eu não gostava, né? Assim, primeiro e segundo... Eu demorei uns 2 semestres pra me acostumar. É um surto, né? É um surto, porque você vem de uma escola, ou às vezes de outra faculdade, não sei, que é o professor dando a aula e ele te fala, vai cair isso na prova, e você vai estudar isso. Aí você chega aqui, não tem aula, né? Você é o seu professor e o seu aluno. Então, assim, não que o professor não dê aula, mas assim, a gente que tem que buscar o conhecimento, né? E é diferente de uma escola, enfim, de outra faculdade. Então, no começo foi muito difícil. Mas hoje em dia eu vejo o quanto isso vai ajudar a gente. Sim. Claro, já tá ajudando, mas eu acho que vai ajudar mais ainda na residência, enfim, no futuro. Não só no internato, né? É isso que eu ia falar. Tipo, no começo também tava meio perdido. Só que agora a gente vê que os professores mostram um direcionamento pra gente. Mostra, tipo, o caminho pra gente. Então, tipo, no internato, a gente pega algum caso, em vez de, tipo, a gente sentar com o professor pra conversar, a gente vai perguntando, a gente vai se interessando sobre o assunto. Então, a gente tem uma maior vontade de aprender. Eu percebo isso. E, tipo, a gente tem uma maior liberdade. Então, pega algum caso que a gente nunca aprendeu ainda, vai pesquisar em casa depois. Tipo, a gente tem um raciocínio disso. Sim. Tipo, na escola mais tradicional, ou alguns colegas também fazem faculdade tradicional, eles, tipo... não é que estão mais acomodados, só que, tipo... eles ficaram, tipo, mais na lousa, giz e professor explicando. A gente vai atrás do assunto, a gente vai atrás da matéria. Então, acho que é muito importante esse começo de PBL. Claro, no começo é difícil de se adaptar, mas você vê depois que é super importante o nosso jeito. Só pra completar o André, no começo a gente fica perdido assim, né?
Mas depois parece que desperta uma curiosidade. Eu acho que essa é a palavra. Então, às vezes, a gente tá na tutoria, por exemplo, e aí o professor faz uma pergunta, você fica, não é possível. Aí você dá. Aí dá 5 minutos que acaba, você dá um Google lá, né? Não, é que eu tava certo. Então dá um ânimo, assim, de você estudar, enfim, de você ir atrás do negócio. Não, te motiva a ir atrás, motiva a pesquisar. Não é sempre que motiva, não. Mas. não pode mentir também aqui, né? Claro. Mas motiva mais do que. E eu acho que nos ensina, né, não aceitar qualquer coisa. Por exemplo, Sim. se eu vou pesquisar, eu não vou em qualquer site do Google. Eu tenho que ir num que tá, tipo, indexado, um artigo, um livro que é muito sério. Eu acho que isso ajuda muito a gente. E o que eu vejo, assim, do pessoal que tá na tradicional ou que vai terminar de uma faculdade tradicional é que, por exemplo, tem a residência. Não sabe como estuda pra residência. Tipo, vai em qualquer site, estuda por lá e tá ótimo. Ou não consegue ficar sentado muito tempo estudando. Sei lá, eu vejo mais ou menos isso, né? A galera não conhece o Guyton. Não é possível. Você vê, a galera não conhece. A gente. PubMed, que isso. Não sabe mexer no PubMed. Tipo, é umas coisas meio que... A gente olha e fala muito absurdo, né? Mas é muito comum. A gente tem uma facilidade de mexer nesse conteúdo, assim, né? Sim. Por a gente ser exposto a isso desde o começo. Sim. E é isso, gente. Foi muito legal. A gente quer agradecer a presença de vocês. Vou deixar um minutinho pra vocês conversarem com eles, se despedirem e tudo mais. Tá. E aí, a gente queria saber também, vocês têm alguma recomendação pro pessoal que tá entrando no ambulatório, por exemplo? Porque esse SUS, querendo ou não, a gente tem desde o começo, o BS também. Mas algum conselho, assim, pro pessoal? Pro pessoal que tá entrando mais no ambulatório, mostra respeito pelas enfermeiras, mostra que você está presente ali para mostrar algo bom para os pacientes. Então, tipo, mostra atitude, mostra respeito, mostra empatia. A palavra certa é empatia. Então, se coloca no lugar do outro para você ter um maior conforto para o paciente. Então, é super importante isso. Você não adianta ser o mais inteligente da sala se você não sabe se mostrar carinhoso com o paciente. Então, eu aconselho isso. Mostra a sua empatia. Acho que é um bom conselho. Nossa, André, profundo. Meu Deus. Eu tenho um lenço. Não, eu acho que sim, com certeza tem que mostrar empatia e tudo mais. Mas deixa eu ver outro conselho. Não só a eles, mas aos médicos também. Às vezes a gente acha que a gente é dono do conhecimento, né? Mas não. Então, é importante essa parte do respeito. E acho que uma dica boa é você ter uma boa convivência com os seus colegas, né? Muito então, importante. é muito importante, porque isso... Você vai ter isso na sua vida depois, né? Você não vai trabalhar sozinho. Então, acho que você ter um bom relacionamento. E acho que tirar proveito de tudo. Aproveitar o momento que você tem ali. Então... sei lá, se envolver mesmo no negócio, porque uma hora vai acabar e não vai ter volta. E mesmo que não seja uma coisa que você vá fazer pra sua Sim. vida, sabe? Com certeza você vai usar um dia uma coisa que você aprendeu no ambulatório. Um dia você vai usar. É exatamente isso, aproveitar muito, porque é uma experiência que é, tipo, única, né? Única. A gente espera muito tempo pra começar a atender sozinha, e quando chega pra atender, não tem aquele ânimo, não tem aquele pique. Então, acho que é isso. E também, usem o ambulatório pra escolher o grupo do internato. Já vão avaliando. Tópico sensível. Muito sensível. O André, ele é do meu grupo, mas ele vai sair logo. Vai, ele é o que tá pendurado. Expulsão ao vivo. Cena dos próximos capítulos. Tá até nervoso. Mas é verdade, gente. Tenham uma boa convivência. Escolham bem o grupo do internato, porque é pra vida. É decisivo. 3 anos é uma vida. É. É muita coisa. 3 anos todos os dias, o dia inteiro. Sim. Mas vai ser ótimo. Vai, tenho Sim. certeza. E é Então é isso, gente. Muito Sim. obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado. Fiquem ligados, né? Nos próximos episódios também. No próximo episódio a gente vai trazer o pessoal do internato, então fiquem ligados, vai ser bem legal. A gente espera vocês na próxima. Tem Tchau, inscrição tchau. do canal? Tem. Se inscreva inscreva no no canal. canal. Dá um like. Dá um compartilha like, com os amigos. deixe comentário e fala aí pra gente que você gostou. Tchau, gente. Tchau, Tchau. gente.